Muito bem, está começando mais uma entrevista do Movimento Online. Desta vez o nosso convidado aqui no estúdio é o Dr. Enoque Ferreira de Souza. Ele é psicólogo e empresário do ramo de educação e sua formação se dá em medicina pela UCV e também é mestre em reumatologia. Tudo bem, doutor Enoque? Tudo bem, Ana. É um prazer estar aqui com vocês para que a gente possa estar conversando um pouquinho, sobre o que tem acontecido no mundo e deixado o mundo assim tão atônito, Exatamente, nós vamos começar a nossa entrevista para falar um pouquinho sobre os resquícios da pandemia em 2021. Dr. Enoque também é político, ele vai conversar com a gente trazendo essa visão política, empresarial e também da saúde como doutor, falando sobre esse processo pandêmico e as projeções pós-pandemia. Vamos lá, doutor Enoque, quais são os resquícios da pandemia em 2021? Ana, e meu querido telespectador, quando eu falo assim sobre a pandemia e os resquícios que ela tem deixado nos nossos dias, eu penso muito assim numa onda que vem sobre uma cidade, passa pelos prédios, pelas lojas, e quando essa onda vai, e vamos supor que essa onda ela tenha um tempo de permanência, que aconteceu a mágica, ela ficou aqui. Então, quem está aqui embaixo, afogado debaixo dessa onda, se salvando como pode, ele não tem como mensurar o tamanho do estrago. Então, quer dizer, no aspecto da economia, no aspecto da política, a gente viu aí a queda do ministro Mandetta, a queda do ministro Taixe, veio a queda que parece que não tem nada a ver, mas a queda do Moro, e todo esse problema aqui debaixo dessa onda. E tem o retorno da onda, que vai fazer um estrago muito maior. Então, nesse período em que a onda fica, e depois ela retorna, nós tínhamos antes da pandemia, Estados Unidos como primeira economia, China como segunda, Japão como terceira, Alemanha como quarta, e aí sucessivamente. Depois de passado todo esse quadro pandêmico, nós vamos ver o que sobrou, do PIB de cada país, do que restou, o que sobrou. É como se o mundo tivesse sido devastado no aspecto político, social, econômico, em todos os sentidos. Inclusive estão falando agora da próxima reunião em Davos, de se discutir um reset que vai ser um reinício, não só da economia, mas também de tudo na vida, porque realmente a pandemia ela veio fazer uma destruição em todos os sentidos. Somente depois de passar do período da pandemia é que os especialistas vão se reunir e ver o tamanho do estrago e que tipo de resposta dá para esse tamanho de estrago. E o que se esperar a curto prazo para as cidades, em consequência da Covid-19? Olha, nós temos discutido muito a questão da vacinação. E aí tem muitas pessoas pregando terrorismo na internet, que a vacina baseada no RNA ela vai fazer alteração no DNA da pessoa, porque o RNA tem a capacidade de entrar na célula para se replicar e produzir a imunidade. Então, até nesse aspecto, querida Ana, queridos telespectadores, ainda há muita apreensão com respeito ao futuro. Por quê? Porque a nossa expectativa é que chegando as vacinas, as pessoas possam cumprir aquele período ali que se tem que cumprir de 10, 15 dias após a vacinação para retomar a vida ao normal. E é nessa retomada que está o problema, porque, por exemplo, os Estados Unidos hoje está sobrevivendo de dinheiro que o governo está dando para as pessoas. Está imprimindo dinheiro e dando para as pessoas. A cidade de Nova York, que é considerada cidade dia e noite, está praticamente vazia. Os restaurantes fechados. Então, o desemprego dos Estados Unidos atingiu índices alarmantes e ninguém sabe disso ainda. Por quê? Porque ainda a onda não voltou. E aqui no Brasil é possível que a gente tenha um quadro muito mais devastador do que nós estamos vendo pela frente. Agora, depois que chegarem as vacinas, que deverão chegar por volta daqui a 15, 20 dias no máximo, e que nós cumprimos aquele período de carência da vacina para que ela tenha efeito, aí que nós vamos começar a ver o que pode ser feito. E eu acredito que a saúde brasileira, a saúde do Estado do Espírito Santo, a saúde nacional de um modo geral, ela sofreu um impacto muito grande, porque essa pandemia veio revelar o quão frágil estava o sistema de saúde do Brasil. No ápice da pandemia, você não encontrava uma seringa para comprar, você ia ali na Cirúrgica Capixaba, que é referência aqui no estado para comprar materiais médicos, você não encontrava uma máscara, você não encontrava uma luva, uma seringa,
um oxímetro, para quem estava precisando fazer a medição da saturação, um aferidor de pressão arterial, você não encontrava nada, absolutamente nada. Houve um desabastecimento. Então, o que nós imaginamos? Imaginamos que, primeiro, nós teremos um aumento significativo de leitos, que é reflexo dessa, que nós teremos como legado, né? Nós teremos, por outro lado, a revelação de que nós estávamos muito despreparados, né, para uma situação dessa, e basicamente é isso aí. É interessante que a gente está falando sobre os Estados Unidos, né, e essa é a nossa próxima pergunta, porque na última semana houve um protesto pró-Trump, os apoiadores, né, do republicano não aceitam a derrota dele nas urnas, o próprio Donald Trump também não aceita a sua derrota, e aí, na sua opinião, como que essa crise, né, nos Estados Unidos pode refletir no Brasil? Olha, veja bem, o mundo ele ficou configurado durante muitos anos, desde a Segunda Guerra Mundial, em dois blocos, o bloco comunista e o bloco capitalista. O bloco capitalista, dirigido pelos Estados Unidos e por alguns países da União Europeia, e o bloco comunista, dirigido pela União Soviética, China e representado por países menores. Então, vivemos aí durante esse período da Guerra Fria. A China foi se democratizando, foi se tornando um país cada vez mais capitalista, até que se tornou a grande potência econômica e capitalista que é hoje. Aí, com isso, o Brasil ele resolve, depois da sua redemocratização, que ele se torna um país de esquerda, ele resolve então dar uma guinada para a direita com a eleição do Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro, como presidente do Brasil, ele pende para os Estados Unidos em detrimento da política que nós tínhamos anteriormente. Que os nossos presidentes da República, antes de Bolsonaro, eles eram muito pró Hugo Chávez, muito pró Che Guevara, muito pró Cuba, né? E, de repente, a gente tem uma guinada de tomar uma posição contrária ao que tínhamos de relacionamento antes. Mas essa eleição do Joe Biden nos Estados Unidos, ela se torna muito boa para os países que estavam sofrendo com perdas substanciais na gestão Trump, como a Europa, por exemplo, que perdeu incentivo de milhares e milhares e milhares de dólares que deixaram de receber, a própria Organização Mundial de Saúde, e com a saída dos Estados Unidos do Tratado de Paris, então com a entrada do Biden, há uma tendência natural dos acordos que o Trump saiu, os Estados Unidos retornarem, volta ao apoio à União Europeia, volta ao apoio àqueles países que, como o Irã já propôs o encontro com o Irã e Trump era radicalmente contra, então o Brasil se vê sozinho agora na direita, né? Antes ele se fechou com os Estados Unidos e Israel, agora ele está praticamente sozinho. E isso com certeza vai trazer consequências para a gente também. Excelente, nós vamos continuar falando sobre passado, presente e futuro, só que agora pensando no Espírito Santo, no nosso estado, né? Quais são os maiores desafios aí que os eleitos nessa última eleição de 2020 vão enfrentar nesse momento, né? Pensando assim no futuro, pós-pandemia? Isso. O estado do Espírito Santo, ele basicamente vai enfrentar os mesmos problemas que os outros estados vão enfrentar, que é o desemprego, que é firmas quebradas, empresas quebradas. Você vai no shopping, por exemplo, tanta loja lá, fechado, alugues, fechado, né? Esse desemprego que abateu sobre o Brasil. E temos ainda um outro grande problema, que hoje, para falar mais especificamente do estado do Espírito Santo, hoje nós temos a capital brasileira, desde Juscelino Kubitschek, que é Brasília, capital política, mas o povo não percebeu, Ana, o povo não percebeu, telespectador, que nós temos uma nova capital brasileira, que não é capital política, é uma capital intelectual do Brasil, que é Mato Grosso e Goiás, o estado do Mato Grosso e o estado de Goiás. Hoje você vai na livraria, você vai no shopping Praia da Costa, você não vê uma livraria. Você vai no shopping Vitória, você vê uma livrariazinha Saraiva, antes tinha lá leitura, antes tinha lá a Logos. Então você percebe que o povo começa a não ler. E em contrapartida, você vai para o Mato Grosso, em cada esquina tem uma livraria. Em cada shopping se encontra 2, 3 tipos de livrarias diferentes. Então esse é um cenário que nós temos hoje, continuamos a ter a nossa capital brasileira, política em Brasília, vem em Mato Grosso e Goiás, a nova capital intelectual, e Mato Grosso do Sul, com a sua capital
Campo Grande se torna a nova capital econômica do Brasil, porque está em fase de conclusão de uma rodovia chamada Rodovia Bioceânica, que liga a capital Campo Grande até o Pacífico, especificamente a cidade de Antofagasta, no Chile. Ou seja, antes, quando você comprava um produto da China, o produto tinha que contornar a América do Sul todinha, saía daqui da China e contornava a América do Sul todinha para ir lá no Porto de Santos entregar a mercadoria. Agora sai da China e chega aqui, no Porto de Antofagasta. Pega a rodovia e chega para dentro de Campo Grande. Campo Grande se torna o novo centro do Brasil, novo centro de logística e distribuição. Agora, o que isso tem a ver com o Espírito Santo? Tem a ver que a partir do momento que você leva todo o centro de economia, de logística, de distribuição para Campo Grande, você tende a tornar quem está do lado de cá em periferia. Por exemplo, você tem metrô em São Paulo, metrô no Rio, você tem metrô em Minas Gerais, pular no Espírito Santo, metrô na Bahia, né? Você tem o porto aqui de Vitória, o porto está sendo construído em São Mateus, mas se você tem a concentração toda de recebimento de mercadoria, de escoamento de mercadoria em Campo Grande, você tende a fazer o quê? Tende a tornar periferia o que está do lado de lá, no caso o Espírito Santo. Então São Paulo, para antever isto, né? Santos já construiu uma rodovia que liga Santos até Campo Grande. O Rio de Janeiro está estudando lá uma ferrovia que vai ligar o Rio de Janeiro até Lima, no Peru, para fazer escoamento também de mercadoria. E o que o Espírito Santo projetou a nível disso aí? Nós temos a região, por exemplo, do norte do estado, que é um desafio para os próximos governantes aqui do estado. Nós temos ali, por exemplo, a região norte, descoberta nova jazida de petróleo em São Mateus. Então, por que não pensar numa refinaria de petróleo naquela região também? Como nós temos a primeira refinaria do Brasil, que é no Rio Grande do Sul, na cidadezinha do interior. Por que não temos ali um polo petroquímico? Por que não temos parceria com laboratórios farmacêuticos da França, laboratórios farmacêuticos da Suíça, da Alemanha, a Bayer, por exemplo, para trazermos para aqui, né, para o estado do Espírito Santo, laboratórios farmacêuticos? Então a gente percebe que São Paulo já tem um escritório em Pequim, na China, e a China já tem escritório em São Paulo, porque o governo Dória, apesar de todas as críticas, ele está tentando ver o que pode ser feito nesse pós-pandemia para resgatar o Estado enquanto economia, enquanto existência, né? Então, o que a gente percebe, não é aqui criticando nenhum governo que está aí, nem que saiu, mas o que a gente percebe é que há necessidade que o governo estadual tenha alianças e parcerias com os prefeitos, para que eles possam, a partir das prefeituras, a partir dos municípios, né, estar pensando em trazer estas parcerias internacionais, porque o governo não pode simplesmente pegar um pedaço de terra que pertence ao município da Serra e trazer de um laboratório e colocar aí. Então tem que haver essa conexão. Então a gente vê hoje, Ana, que você entra numa UPA, uma pessoa que não tem condições de pagar um plano de saúde, vai numa UPA, você chega lá sentindo uma dor na coluna, todo mundo já conhece o protocolo. Você vai tomar um Diprospan, você vai tomar um soro fisiológico, vai tomar ali um dipirona, vai aguardar um pouquinho e eles vão te dispensar. Você não vai saber o que você tinha quando você entrou ali, o que te levou ali, e nem vai ter o pós-atendimento. Tipo, você volta daqui a tantos dias para a gente ver como é que o senhor está. Então, nós fazemos saúde aqui de forma banal. Então, acho que o grande desafio hoje é esse. No município da Serra, por exemplo, Vitória e Vila Velha, você sai na rua para tomar um sorvete, sai com seu esposo, com a sua esposa, namorado, encostam dois motoqueiros, te colocam um revólver, você toma um tapa no rosto, perde sua carteira, perde seu cordão, perde seu relógio, perde seu dinheiro. E onde está o poder público? Entendeu? Então eu acho que, passada essa pandemia, o governador do estado do Espírito Santo tem que começar a refletir que os cidadãos já não aguentam mais a falta de saúde, a falta de saneamento, a falta de investimento, a falta de geração de empregos, a falta de projetos para o agronegócio e a falta de segurança pública. A educação nem se fala. E para 2022, então, existe aí algum plano político, né? Sim, na sua carreira? Com certeza. A gente tem recebido contatos, né, de diversos políticos do Brasil inteiro, e de 18 agora já vamos ter uma reunião com vários representantes da sociedade do Estado do Espírito Santo, vindo de diversos municípios, já para a gente estar discutindo, né, essa possível pré-candidatura do Dr. Enoque para governador do Estado do Espírito Santo para 2022. Excelente. Então, acabamos de conversar aqui com o Dr. Enoque,
Ferreira de Souza, que é psicólogo, empresário do ramo da educação e também formado em medicina pela UCV e mestre em reumatologia. Muito obrigada, doutor Enoque, pela sua participação aqui no nosso estúdio. Obrigado, Ana, você, né, por perguntas tão práticas e tão diretas, né, que me propiciou também ter sido mais conciso. E agradeço ao telespectador pela paciência, né, por estar nos ouvindo aí. E dizer que o Movimento Online é um jornal que eu faço sempre questão de estar presente, porque tem credibilidade, tem seriedade, profissionais realmente muito competentes. Tudo de bom para vocês. Muito obrigada. Essa foi a nossa entrevista. Eu fico por aqui, mas você pode assistir outras no www.movimentoonline.com.br. Até mais.